E é aqui que começa a verdadeira jornada do nosso herói, que saiu de pior caçador do mundo para um deus que assusta até os melhores protagonistas dos animes atuais. O anime já começa numa ilha chamada Jeju, que está sendo dominada por um enxame de formigas gigantes, prontas para devorar cada um dos humanos. E é claro que os humanos normais não teriam a menor chance contra elas. Então eles chamam os caçadores para acabar com as formiguinhas. Aí você me pergunta, mas onde diabos tem um formigueiro tão grande para sair tanta formiga gigante dessas? Bom, na verdade elas saíram de uns portais muito loucos que começaram a aparecer no mundo humano. E de dentro deles saíam tudo que é tipo de monstro, e monstros esses que não poderiam ser derrotados com armas comuns. Então, para defender a humanidade desses bichos doidos, surgiram os caçadores, que vão de rank E, sendo esses os mais fracos, até os de rank S, que são os mais tops, os de nível Yonkou e Almirante, para você ter uma ideia. Bom, e é aí que entra o nosso protagonista Sun Jin-woo, um caçador de rank E, que conseguiu o título de caçador mais fraco do mundo. Ele só continua nesse trampo porque a vida não é um morango. Ele precisa trabalhar para pagar a faculdade da irmã e as contas da mãe que está em um coma no hospital. Ele entrou em uma dungeon e já estava tomando uma surra de um goblin cansado, mas para sorte dele, seu companheiro apareceu cortando o bicho no meio e a sua colega curandeira curou os ferimentos dele. O maluco é tão fraco que ele quase foi derrotado no primeiro episódio por um goblin, mano. Enfim, a equipe derrotou todo mundo, inclusive deram um pau no chefão também, mas não tinha quase nenhum cristal para minerar e agora eles estavam ferrados, já que são esses cristais que pagam o salário deles. Só que eles acharam um covil duplo e fizeram uma votação para decidir se eles iam explorar lá ou não. Já em outra cena, dois babacas numa moto estão roubando a bolsa de uma moça, até que uma outra moça apareceu dando um mortal triplo carpado para recuperar a bolsa e derrubar os malucos da moto. Essa era a Sharein, uma caçadora de rank S muito importante para a vida do nosso protagonista no futuro, mas para isso ainda falta. No caminho para o covil duplo, Jin-woo foi xingado até, porque ele quase foi solado por um goblin e ainda quer entrar em uma dungeon desconhecida com poderes desconhecidos com inimigos desconhecidos. Enfim, eles chegaram no fim do túnel e tinha uma porta gigante, e assim que eles entraram, várias tochas começaram a acender. O lugar estava cheio de estátuas bizarras, mas não tinha nenhum monstro, e eles encontraram um quadro mostrando os mandamentos do templo. O primeiro era venerar a Deus, o segundo louvar a Deus, e o terceiro provar sua fé em Deus. Mas a Junri estava tremendo porque viu o olho da estátua se mexendo. Do nada as portas se fecharam e agora eles estavam presos, e esse careca ficou pistola e disse que tá vazando, eles que fiquem com todo o tesouro. Mas assim que ele encostou na porta, foi cortado no meio por uma estátua segurando um machado. Aí é claro que todo mundo ficou em choque, porque isso não é uma dungeon de rank E nem aqui nem na China, ou melhor, na Coreia, né? Continuando, outra estátua olhou pro Jin-woo e ele gritou pra todo mundo deitar no chão, e quem não quis ouvir se ferrou porque ela explodiu todo mundo. A Junri já estava enlouquecendo e você deve imaginar que essas horas ela não era a única. E enfim, continua no próximo episódio. O Sr. Song foi agradecer o Jin-woo por salvar todo mundo, só que nessa brincadeira ele ainda acabou perdendo um braço. Outro maluco, achando que era o Usain Bolt, começou a gritar que não pode virar presunto aqui, porque ele acabou de ser contratado, e falou que ele era rápido o suficiente para chegar até a porta antes de ser pego, mas a estátua deu uma piscadinha e sobrou só os pezinhos do maluco. Então eles começaram a lembrar dos mandamentos, e o Jin-woo quis fazer um teste. Esse aí não tem amor na vida não, mas percebeu que enquanto eles estivessem de cabeça baixa, a estátua não ia atirar mais. Aí todo mundo se ajoelhou e o bicho meteu logo um sorrisão bizarro e levantou e começou a marchar na direção deles. Então esse carinha tentou louvar a Deus, já que tinha estudado sobre isso, mas a estátua não queria nem saber e deu logo um pisão igual nas baratinhas. A menina não conseguia nem se mexer e foi esmagada junto. Esse carinha fala que não podia morrer porque a família dele estava esperando, mas o cara virou sushi e foi dividido em dois. Agora um pode trabalhar e o outro ficar em casa. Que pecado, gente. Enfim, eles descobrem que as estátuas que estavam segurando instrumentos musicais, ao invés de armas, não atacavam, só que só podia ficar uma pessoa em cada estátua, e o Jin-woo deixou a Junri naquela para correr até a outra, mas nessa ele começou a ser perseguido e quase virou sujeira. Depois ele realmente tomou um pisão, mas conseguiu se arrastar até a estátua antes de virar panqueca de vez. A curandeira foi correndo até ele, mas fica desesperada porque ele perdeu uma perna, e isso
isso aí nem ela conseguiria curar. Ela até tentou, mas sangrou pelos olhos porque era impossível. As estátuas voltaram a se mexer e um pilar apareceu no meio da sala e parecia um pilar de sacrifício, ou seja, alguém tinha que ser sacrificado. E esse babaca botou a espada no pescoço do velho sem braço, falando que era tudo culpa dele e ele tinha que se responsabilizar por ser o líder. Mas de repente um fogo apareceu e o Jin Woo pediu para que eles dois levassem ele até o altar. Quando eles entraram, mais fogos apareceram e pediu para os outros dois virem também. Assim que todo mundo entrou, as portas se abriram, só que de brinde as estátuas começaram a se mexer. Então Jin Woo mandou ninguém tirar os olhos das estátuas, porque elas se mexiam quando paravam de olhar. Só que a mina não aguentou e meteu o pé de lá, e como ela sobreviveu, o outro cara largou o Jin Woo e saiu correndo também. O Jin Woo fala que ninguém mais poderia sair, porque senão eles iam ficar com pontos cegos. Mas esse cara não quis nem saber, disse que tinha uma família esperando por ele. O velho Song falou para os dois saírem de lá, porque eles ainda têm muitos anos para viver. Mas a Ju-Hi estava com tanto medo que as pernas dela pararam de funcionar. E depois de muita discussão, o Jin Woo conseguiu convencer o coroa a levar a guria de lá. E é claro que ela não queria aceitar, né? Mas ele prometeu que ia levar ela para comer. Então ele deu o único cristal que tinha conseguido para ela comprar um hamburgão no caminho. Aí todo mundo saiu e só sobrou o nosso prota. E já que ele ia morrer, pelo menos queria levar uma estátua junto. Tadinho, delirou, mas na primeira espadada ele viu a vida passando diante dos seus olhos. E aqui não tem essa de morrer sem sofrimento não. O moleque foi perdendo todas as partes do corpo lentamente, até ficar parecendo um boneco de Lego. Aí ele começou a xingar o Kim, porque ele também tinha uma família esperando por ele. Ele foi arremessado no altar e percebeu que ele realmente não queria morrer. Só que quando a estátua ia afundar a espada na cara dele, uma notificação apareceu falando que ele desbloqueou a coragem dos fracos e perguntando se ele quer virar um jogador. Se ele recusasse, estava de boa também. O coração dele só ia parar de bater em 0,2 segundos, nada demais. E é aqui que começa a verdadeira jornada do nosso herói, que saiu de pior caçador do mundo para um deus que assusta até os melhores protagonistas dos animes atuais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha que fortalece o canal e me ajuda bastante. Se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser o primeiro a ser notificado. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!